Os tratamentos ditos alternativos funcionam para a depressão? Fique atento, este é o assunto desse vídeo. Olá a todos, meu nome é Fernando Fernandes, sou médico, psiquiatra e palestrante. E nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre quais são os tratamentos alternativos recomendados para a depressão. Qual é o grau de recomendação que eles têm e principalmente quais são as armadilhas que nós temos que tomar cuidado ao se falar desse assunto. Antes de tudo deve ficar bem claro uma coisa. Nunca uma recomendação de tratamento deve ser baseada apenas na opinião pessoal do médico ou outro profissional que esteja cuidando do paciente. Qualquer recomendação de tratamento para uma patologia deve seguir diretrizes de recomendação de tratamento. Essas diretrizes são baseadas em evidências científicas que suportam a indicação para uma determinada condição específica. Então a primeira coisa que eu vou fazer nesse vídeo é conversar com vocês sobre como essas evidências de recomendação são construídas nas diversas patologias. Depois vamos ver o que as evidências dizem sobre os tratamentos ditos alternativos, em específico para a depressão. Então fica comigo até o final. Mas antes, se você gosta dos assuntos de saúde emocional, bem-estar e comportamento, considere se inscrever no canal e clique no sino para ser avisado de novos vídeos. Siga-me também no Instagram, @psiquiatrafernandofernandes. E se não quiser perder nenhum conteúdo, seja meu ou que eu recomende, participe do nosso grupo de WhatsApp ou se inscreva no nosso canal do Telegram. Estou deixando o link aqui na descrição. Sem mais delongas, vamos conversar sobre como são construídas as evidências em medicina de maneira geral e psiquiatria em particular. E eu vou dizer uma coisa para vocês, muitas vezes basta uma boa conversa que faça sentido que o uso dessa substância vai fazer bem para a depressão ou qualquer outra doença, para que as pessoas já queiram buscar essa substância, mas eu mostrei para vocês que existe um longo caminho, uma longa distância entre algo fazer sentido e ser recomendado de fato para uma patologia. Sem mais delongas, vamos conversar inicialmente sobre como são construídas as evidências de tratamento para uma determinada patologia. Uma nova modalidade de tratamento, se ela fizer sentido do ponto de vista biológico, fisiopatológico, ela é testada inicialmente em estudos pilotos. Havendo um resultado positivo e promissor, são realizados estudos maiores e mais bem delineados. Esses estudos vão dando suporte para estudos cada vez mais abrangentes e numerosos. Quando vários desses estudos abrangentes, numerosos, controlados com placebo e realizados em múltiplos centros em diferentes lugares do planeta, são reunidos na forma de estudos de revisão e meta-análise. Esses estudos têm um poder estatístico muito grande e podem levar à conclusão de que o tratamento realmente é eficaz e pode ser recomendado para essa patologia, ou pode chegar à conclusão de que, olha, esse tratamento não se diferenciou do placebo, então não estará nas recomendações. Entre um tratamento fazer sentido do ponto de vista biológico e ele ser recomendado para os nossos pacientes para o tratamento de uma patologia, existe um longo caminho científico a ser percorrido. Portanto, que fique claro a partir de agora, o que eu vou conversar com vocês não é a minha opinião sobre qualquer uma dessas substâncias ou qualquer uma dessas intervenções. É o que as diretrizes de tratamento dizem sobre elas depois de percorrer esse longo caminho. Então acompanhem comigo aqui na tela, lembrando que o mais importante é isso, o nível de evidência é que vai determinar se uma determinada substância ou se uma determinada intervenção vai ser recomendada para o tratamento. Então existem dois conceitos que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Uma é o grau de recomendação que a substância tem. Baseado no quê? Baseado no nível de evidência, de eficácia e tolerabilidade dessa intervenção ou dessa medicação. Então vamos ver aí os ditos chamados tratamentos alternativos para a depressão. Eu acho que a primeira coisa que tem que ficar clara aqui é que, se você reparou na minha linguagem, eu disse os ditos tratamentos alternativos, porque eles são conhecidos dessa forma, mas se um tratamento tem um nível de evidência e está recomendado nas diretrizes, ele é simplesmente um tratamento indicado. Nós não dizemos que esse tratamento é alternativo. Por exemplo, vamos ver como as diretrizes canadenses se referem a esses tratamentos. Eu vou usar aqui como exemplo a diretriz canadense, porque talvez ela seja a diretriz mais usada no meio científico em psiquiatria, mas poderia ser qualquer outra diretriz de tratamento.
diretrizes da Associação Médica Brasileira, as diretrizes do Texas são muito usadas, as diretrizes britânicas, as diretrizes europeias, enfim, existem várias. Todas acabam recomendando mais ou menos da mesma forma os tratamentos, por quê? Porque são baseadas nos estudos científicos e baseadas nas mesmas evidências. Muito bem. A diretriz canadense chama esses tratamentos, parte desses tratamentos que nós chamamos de alternativos, de tratamentos com produtos naturais. Vamos ver o que a diretriz diz. Eu estou colocando aqui na tela a tabela do próprio artigo científico da diretriz. Ela não é fácil de ser entendida por quem não tem essa familiaridade, mas eu vou traduzindo para vocês. Eu fiz questão de colocar a tabela original para enfatizar que nada daqui é opinião minha. Vamos lá falar desses tratamentos naturais. O primeiro deles é a erva de São João, ou o nome científico é Hipericum perfurato, né? Ele tem recomendação de primeira linha na depressão leve, por exemplo. E o modo com que a substância é recomendada tem a ver se ela vai ser usada na dita monoterapia, ou seja, sozinha, ou se ela vai ser usada como adjuvante para ajudar uma medicação principal, que certamente, no caso da depressão, são os antidepressivos. E a erva de São João, na depressão leve, ela pode ser usada, mas principalmente na depressão moderada a grave, ela é usada como tratamento adjuvante, em parceria com uma medicação principal, que seria um antidepressivo. Ômega 3, que é um suplemento muito conhecido, muito popular, né? É recomendação de segunda linha e principalmente como adjuvante, ou seja, ajudando o tratamento principal. Em seguida temos a S-adenosilmetionina, que também é uma recomendação de segunda linha apenas como tratamento adjuvante, ou seja, pode ser usada em parceria com os antidepressivos, que são a medicação principal. Em seguida, as 5 substâncias que eu coloco no mesmo contexto, porque elas têm um grau de recomendação muito baixo. Elas têm uma recomendação de terceira linha, justamente porque o nível de evidência de eficácia é bastante baixo. 2 delas são suplementos bastante conhecidos, como o DHEA e o folato, mas há também a acetil N-carnitina, o safron e a lavândula. Muito provavelmente você já ouviu falar dessas substâncias, principalmente se você procurou na internet sobre tratamentos naturais. Você pode ter até ouvido maravilhas sobre eles, mas não é isso que dizem as diretrizes. E por fim eu coloco aqui 3 substâncias que não são recomendadas de jeito nenhum, ou seja, há evidências suficientes de que elas não devem ser recomendadas em nenhum contexto. Mas por que citá-las se elas não são recomendadas de nenhuma forma? Porque elas são bastante conhecidas e procuradas. Você pode ter ouvido falar delas, inclusive, né? O inositol, por exemplo, e o triptofano são bem conhecidos. E tem uma que não é bem conhecida, mas no meio de pessoas que recomendam suplementos ela aparece bastante, que é a rhodiola rosea. Essas 3 não são recomendadas de maneira nenhuma. As diretrizes canadenses também citam os chamados tratamentos físicos ou meditativos. Esses são bem interessantes. Vamos ver o que as diretrizes dizem, por exemplo, do exercício físico, da atividade física. Tem recomendação de primeira linha na depressão leve e recomendação de segunda linha como adjuvante na depressão moderada a grave. Ou seja, uma atividade física, sobretudo aeróbica, 3 vezes por semana é altamente recomendável. Não apenas no tratamento da depressão, mas para a saúde física de maneira geral. A fototerapia é um tratamento interessante que pode ser bastante útil na chamada depressão sazonal de inverno, que é aquela depressão que acontece principalmente em países nórdicos, nos quais, principalmente no inverno, a exposição solar ela é bastante restrita, poucas horas no dia, numa radiação de baixa intensidade. Com isso, a fototerapia, que é a exposição a uma determinada radiação luminosa numa faixa de frequências adequada, pode ajudar no tratamento da depressão, principalmente na depressão sazonal de inverno, mas também pode ser usada na depressão leve a moderada não sazonal, principalmente como adjuvante. Outros tratamentos que podem ajudar em parceria com o tratamento principal, em parceria com o antidepressivo, são a yoga e a acupuntura na depressão leve a moderada, e há um tratamento muito pouco conhecido e pouco utilizado, que ele é usado em casos mais extremos, na depressão moderada a grave, como para ajudar no tratamento, que é a privação de sono. Muitas vezes privar a pessoa um pouco de sono pode ajudar nos sintomas mais graves da depressão, mas é um tratamento muito pouco usado, muito pouco recomendado. Em casos extremos, quando as medicações não fazem efeito, pode-se lançar mão disso.
Muito bem, nós vimos até aqui então alguns tratamentos ditos alternativos que têm algum nível de evidência de eficácia, portanto tem algum grau de recomendação nas diretrizes, uns mais, outros menos, e podem nos ajudar no tratamento da depressão. O que eu queria conversar com vocês agora é o seguinte: existem grandes armadilhas nas quais algumas pessoas caem quando se trata desse assunto, e muitas vezes caem por ingenuidade. Vamos falar sobre elas? Quais são essas grandes armadilhas? A primeira dessas armadilhas é essa aqui. Tem estudo dizendo que esse tratamento dá resultado. Olha, aqui eu vou dar o crédito ao meu grande professor Ricardo Alberto Moreno. Quando eu entrei na pós-graduação, eu ia discutir com ele algum assunto um pouquinho mais polêmico, né? E eu sempre justificava alguma fala minha, dizendo assim, algum argumento, dizendo assim: professor, mas eu vi um estudo dizendo isso. Professor, mas eu vi um estudo dizendo aquilo. E ele foi bem categórico em me corrigir nessa conduta. Ele falou: Fernando, qualquer coisa que você queira justificar, você vai encontrar um estudo que dê suporte para a sua ideia. Por isso que as evidências elas vão se construindo ao longo do tempo. Mesmo porque um estudo pode dar um resultado, um estudo seguinte pode dar um resultado contrário. Na verdade, as evidências que vão justificar a indicação de um tratamento, elas passam por um longo processo, como eu expliquei para vocês no início do vídeo. Segunda armadilha. Ouvi dizer que esse tratamento funcionou com fulano, então deve funcionar comigo. Duas coisas aqui estão muito erradas. Primeiro, as pessoas são diferentes. Pode funcionar com um, pode não funcionar com outro, que é a coisa mais óbvia do mundo. E segundo, esse tratamento, entre aspas, pode ter funcionado com a pessoa da seguinte maneira: a doença melhorou, mas não foi por causa do tratamento. E muitas vezes a doença melhorou apesar do tratamento. Então tome cuidado com esse tipo de afirmação. E essa aqui é a pior de todas. Bom, é natural, mal não faz, então vou usar de qualquer maneira. Tome muito cuidado com esse tipo de afirmação. Converse sempre com seu médico de qualquer substância que você vai usar. Gente, muitas vezes um suplemento banal que não faz mal em outros contextos, pode fazer mal dentro de um tratamento para uma determinada patologia. Eu vou dar um exemplo bem bobinho. Por exemplo, o consumo de fibras. Imagine, uma pessoa está constipada, né? Está com prisão de ventre. Para melhorar a função intestinal, ela passa a consumir um suplemento com fibras. Você sabia que se essa pessoa faz tratamento com lítio, as fibras podem prejudicar a absorção do lítio e mudar o nível do lítio no sangue dessa pessoa? Então, muitas vezes, nós não sabemos o que um medicamento ou um suplemento pode fazer numa determinada condição que nós temos. Então, sempre informe o seu médico de qualquer substância que você vá consumir, seja a substância natural ou não. Espero que esse vídeo tenha te esclarecido, apesar que eu sei que muitos que vão chegar a esse ponto do vídeo podem estar decepcionados, porque as maiores buscas da internet são sobre substâncias naturais tratando doenças, e às vezes o formador de opinião relata resultados fabulosos. Mas aqui nós prezamos com a informação científica de qualidade, pois só essa pode ajudar de fato as pessoas que estão em sofrimento com alguma doença. Gostou desse vídeo? Então deixa o seu like, que isso é muito importante para a divulgação do canal. Não deixe de se inscrever, tem outros 2 vídeos de recomendação para você. Muito obrigado até aqui e até um próximo vídeo.